Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber um pouco mais sobre audiência de custódia. Então fica aqui comigo até o final, nesse vídeo rápido, simples e objetivo, que você vai saber tudo o que você precisa saber sobre audiência de custódia, que inclusive é um tema que ultimamente ele veio à voga, veio à tona, por causa daqueles atos vandalistas que aconteceram em Brasília no início do ano. Muito se falou sobre audiência de custódia, porque uma galera foi presa, uma galera teve que ser apresentada ao juiz para a elaboração, para a realização da audiência de custódia. Então passou a ser um tema de notoriedade em todo o país, em âmbito nacional, saiu em tudo que é jornal, tudo que é site, tudo que é matéria, portal de notícias, Instagram, Twitter, tudo se falava sobre esses fatos e sobre as audiências de custódia. Para nós, operadores do direito, em especial da área criminal, a audiência de custódia é uma coisa que é no nosso cotidiano. Nós fazemos toda semana e temos um contato direto e sabemos muito bem como isso funciona. Mas se você é um estudante que ouviu falar e quer saber um pouco mais, ou até se você é uma pessoa que não é da área jurídica, mas ouviu falar, ficou com dúvida e quer saber um pouco sobre a audiência de custódia, é aqui, hoje e agora, que você vai saber. Mas primeiro, se você caiu aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado criminalista, atuo basicamente só na área criminal e faço a produção de todo o conteúdo que você pode encontrar aqui nesse canal. Aqui nós temos resumos, resenhas, temos indicações de livros, séries, tudo do âmbito jurídico e também explicações como essa. Fiz explicações sobre aqueles atos de intervenção federal, de intervenção militar, que também muito se falou em novembro, dezembro do ano passado. Fiz vídeo explicando sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Hoje estou fazendo sobre audiência de custódia e posso fazer sobre outros tantos e diversos temas que o direito penal, o direito do processo penal nos permite. Inclusive, se você tem alguma dica, pode deixar aí nos comentários que eu posso providenciar um vídeo sobre isso. Tá bom? Então, deixa um like para esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreva no canal para não perder os próximos e vamos logo saber o que é audiência de custódia. Você sabe o que é uma audiência? O que significa a palavra audiência? Bom, se nós formos pelo dicionário, eu estou olhando aqui no Google, audiência é ato de ouvir ou de prestar atenção em quem fala. Isso significa audiência. No cenário jurídico, a audiência é a autoridade judiciária ir em uma sessão solene e escutar a quem lhes quer falar, tá? Então, audiência é o ato de ouvir e prestar atenção em quem fala. Uma audiência no contexto jurídico é o juiz ir escutar quem quer falar, quem lhe deseja falar. E aí nós temos diversos tipos de audiência. Dentro de um processo criminal comum, nós temos a chamada audiência de instrução e julgamento, que é onde se produz as provas de um processo. Se escuta peritos, se escuta testemunhas, se escuta o réu, se escuta todos os interessados a produzir provas naquele processo. Também com o envolvimento do juiz, Ministério Público e advogados, defensor público, que irão também se manifestar. Tudo na presença do juiz para que o juiz escute e possa ajudar a decidir, né? Produzir a prova para que ele possa decidir, porque o juiz tem que decidir com base nas provas. Nós temos também, eu como advogado posso querer marcar uma audiência com o juiz, ou seja, eu quero falar com o juiz sobre um processo, então eu ligo para a assessoria dele, ligo para o gabinete dele e marco uma hora, quero uma audiência com o juiz. Aí o juiz vai marcar um horário para que eu compareça no gabinete dele, para que possamos conversar sobre algo. Eu vou falar e ele vai ouvir. A audiência basicamente é isso, tá bom? Então, dentre esses tipos de audiência, nós temos a chamada audiência de custódia. E o que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é quando uma pessoa vai presa, tá? Seja pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, não importa. Quando uma pessoa é presa em flagrante, tá? Via de regra em flagrante, ela tem que ser levada em 24 horas, segundo a lei, em 24 horas, até a autoridade competente, que é o juiz, para que ele possa averiguar as condições que foram realizadas naquela prisão e aí decidir se a pessoa deve continuar presa ou deve ser posta em liberdade, tá? Numa audiência de custódia, o juiz basicamente vai querer saber
quem prendeu aquela pessoa, por que prendeu aquela pessoa, como foram as condições daquela prisão, como é que aconteceu ali, se não houve nenhuma ilegalidade, nenhum abuso por parte das polícias, dos policiais, se daqui a pouco não teve uma invasão ilegal numa residência, se daqui a pouco não teve um flagrante forjado, enfim, ele vai querer saber como foi as condições para ter certeza que não houve nenhuma ilegalidade no ato de prender. Assim como também vai verificar se após a prisão, aliás, durante a prisão ou após a prisão, nas 24 horas anteriores a ser apresentado ao juiz, ou às vezes passa esse prazo, aqui no interior é comum passar, se ele não foi agredido pela polícia, se ele não foi torturado pela polícia, se ele não foi submetido a qualquer tipo de tratamento tortuoso, indigno, enfim. Todas essas questões o juiz vai querer saber para tomar uma decisão de ou mantê-lo preso ou soltar. Eu vou falar disso mais para frente. Outra coisa importante que você precisa saber é desde quando existe a audiência de custódia no Brasil. A audiência de custódia ela já é prevista nos pactos internacionais de direitos humanos, na Convenção Americana de Direitos Humanos também, que eu não me recordo o ano, desde quando exato, se eu falar eu posso estar mentindo. Mas no Brasil, desde 2015, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tá? A resolução 213, que foi datada em 15 de dezembro de 2015, que diz: toda pessoa presa em flagrante delito deverá ser obrigatoriamente apresentada à autoridade judicial competente. Então, isso não é lei, tá? Isso não está na lei, em 2015, né? Não estava na lei, estava numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, amparada por os pactos internacionais de direitos humanos, enfim. Essa resolução foi submetida ao Supremo Tribunal Federal porque teve pessoas que alegaram que ela era inconstitucional e que o CNJ não poderia ter feito isso, não poderia ter regulamentado isso. Então, surgiu uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5240, e uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Na verdade, acho que é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 347. Ambas foram submetidas ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que disse, sim, é possível fazer essas audiências, elas são legais, façam audiências de custódia, juízes. Basicamente foi isso que o STF disse. Então, desde 2015, nós temos uma resolução que garante e exige, né, a elaboração e execução de audiência de custódia toda vez que uma pessoa é presa em flagrante delito. A partir de 2019, através da Lei 13.964, tá? Popularmente conhecida, aí você já pode ter ouvido falar como pacote anticrime. Não concordo com esse nome, mas ele existe aí, é popularmente conhecido essa lei como pacote anticrime ou pacote do Moro, enfim. Essa lei, ela reformulou o artigo 310 do Código de Processo Penal e agora está prevista a audiência de custódia na lei, tá? No Código de Processo Penal, artigo 310, que eu vou ler para vocês. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou defensoria pública e o membro do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória. Tá? Isso diz o artigo. Então, nós temos previsto na lei audiência de custódia lá no artigo 310. Bom, a pessoa foi presa, foi levada para o juiz e tal, papapá. E aí, o que vai acontecer nessa audiência? O que o juiz vai querer ouvir nessa audiência? O que ele vai fazer nessa audiência? Quem vai estar nessa audiência? Bom, vai estar a pessoa presa, tá? A pessoa que faz a segurança dela, provavelmente os agentes penitenciários, né? Hoje, policiais penais vão estar lá, né? Fazendo a segurança. O juiz, o promotor e o advogado constituído, ou defensoria pública, ou, acontece muito no interior, na ausência da defensoria pública, um advogado nomeado, um advogado dativo, tá? Tem que ter advogado, tem que ter defesa presente. E aí o juiz vai ouvir o flagrado, né, preso, para saber como foi as condições da prisão, como eu já mencionei, se ele não foi agredido, se ele não foi torturado, se não foi forjado, se não foi etc, não foi aquilo, não foi aquilo. A partir do momento que o juiz entendeu que foi uma prisão
legal, foi uma prisão dentro dos conformes da lei, será passada a palavra para o Ministério Público fazer a sua manifestação, onde ele poderá pedir a decretação da preventiva, poderá pedir a concessão da liberdade com medidas cautelares ou poderá pedir a liberdade provisória sem aplicação de cautelares ou também o relaxamento da prisão. Nunca vi isso por parte do Ministério Público, mas pode acontecer. Depois a palavra é passada para a defesa, que irá fazer o seu pedido de liberdade. Depois vai para o juiz decidir, tá? O juiz, ele tem basicamente 4 possibilidades de decisão. Ele pode relaxar a prisão, ele pode conceder a liberdade provisória, ele pode conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, ou ele pode decretar a prisão preventiva. O que é relaxar a prisão? É quando a prisão foi feita de forma ilegal. Prender uma pessoa que não era para prender, ou os procedimentos foram feitos de forma ilegal. Conseguiram prender uma pessoa em flagrante por tráfico, pegaram essa droga dentro da casa, mas não tinha mandado de busca, não poderia entrar naquela casa e não existia fundada suspeita. É um flagrante ilegal, tá? A pessoa tem que ser imediatamente posta em liberdade, pois é uma prisão ilegal. E o termo correto é relaxamento da prisão. Pode conceder a liberdade provisória, e isso acontece quando a prisão ela é legal, é uma prisão legal, preencheu todos os requisitos, está tudo dentro da lei, mas o juiz entende que não existe os requisitos para decretar a prisão preventiva. Ele entende que a pessoa pode responder o processo em liberdade, porque não oferece risco à segurança, não oferece risco à liberdade, à ordem pública, não oferece risco a testemunhas, etc, etc, etc. Então, vai responder o processo em liberdade. Tem também a concessão da liberdade provisória com aplicação de cautelares. O que isso significa? O juiz entende que ele pode responder o processo preso, porém, com alguns detalhes. Por exemplo, uma medida cautelar de recolhimento noturno. Ele pode responder o processo solto, mas tem que estar em casa das 8 da noite às 6 da manhã. Se for pego na rua fora desse horário, quebra a medida cautelar, aí vai preso. Sei lá, tem que comparecer em todos os atos do processo, tem que se apresentar até o dia 10 de todos os meses no fórum para justificar o endereço, o telefone que ainda está trabalhando. E as medidas que o juiz entender cabível, tá, para o caso concreto. Tá? São condições que ele vai dar para a pessoa para ela que fique em liberdade. Fulano, você pode ficar em liberdade, mas vai ter que cumprir essa condição. Ou, na pior das hipóteses, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva e essa pessoa vai estar presa até que o juiz entenda que os motivos que ensejaram a prisão preventiva se mantêm rígidos. Então, enquanto o juiz entender que existe motivo para que ele responda o processo preso, ele vai continuar preso. Isso pode recorrer para Porto Alegre, aliás, para a capital do seu estado, né? Como eu sou do Rio Grande do Sul, nós fazemos habeas corpus para Porto Alegre, mas no estado que você for, se recorre para o tribunal na capital e depois Brasília, tá? Basicamente é isso que se faz, e aí se pode conquistar, né? Conseguir a liberdade em segundo grau e nos tribunais superiores, tá? Que isso pode ser matéria para outro vídeo. Então, de forma rápida, simples e resumida, o que acontece até a audiência de custódia? Uma pessoa presa em flagrante, levada até a polícia, levada para fazer exame de corpo de delito e em 24 horas, né, após feito todos os registros da prisão em flagrante, tem que ser posta na frente de um juiz. Quando ela for para frente do juiz, ela, pessoa presa, ela poderá consultar reservadamente com seu advogado, né, ambos podem conversar para organizar a situação, o pedido, aí ela vai falar com o juiz, se quiser, porque existe o direito ao silêncio, né? E o juiz vai fazer uma entrevista ali rapidinha com o preso. Depois vai passar para o Ministério Público fazer umas perguntas, caso ele entenda que tenha que fazer algumas perguntas. Passa para a defesa fazer algumas perguntas. Depois, encerrada a parte de fazer perguntas para o preso, o Ministério Público faz o pedido dele, a defesa faz o pedido dela e o juiz decide. Decide se vai responder o processo preso ou não. Isso é uma audiência de custódia. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum detalhe que você queria descobrir nesse vídeo e esse vídeo não te respondeu, me deixa aí nos comentários que eu faço questão de te responder. Então, espero que tenha sido útil. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e tchau!